Em tempos de seca, quando o céu se fechou e a terra clamava por chuva, o profeta Elias vivia escondido junto a um ribeiro chamado Querite, onde Deus o sustentava de forma milagrosa. A água do riacho ainda corria, e corvos traziam pão e carne todos os dias, um sinal claro de que, mesmo em meio ao caos, Deus cuida dos seus. Mas chegou-se o dia em que o ribeiro secou. A terra estava rachada, nenhuma gota de água descia mais das encostas. Era como se o mundo tivesse parado, como se o silêncio de Deus gritasse no coração dos homens. E foi nesse momento que o Senhor falou novamente com Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Elias não hesitou, mesmo sem saber quem era essa mulher, mesmo sem entender como alguém tão frágil, uma viúva, poderia sustentá-lo em tempos de escassez. Ele confiou. Afinal, Deus havia dito, e quando Deus fala, ele já preparou tudo. Elias partiu. A estrada era longa, poeirenta, cercada por um cenário seco, de árvores murchas e campos mortos. O som do vento era o único que ecoava entre as pedras. Cada passo do profeta era um ato de fé. Ele não sabia onde exatamente encontraria essa mulher, mas sabia que o Senhor o guiaria. Ao chegar à entrada da cidade de Sarepta, Elias viu uma mulher colhendo alguns gravetos. Ela estava curvada, franzina, os olhos carregando o peso de muitas dores. Era uma mulher como tantas outras em Israel naquela época, esquecida, cansada, sobrevivendo, mas havia algo nela que chamava a atenção. Uma firmeza discreta, uma dignidade que resistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Elias se aproximou e disse: traze-me, peço-te um pouco de água num vaso para que eu beba. A mulher o olhou, talvez surpresa, talvez desconfiada. Mesmo assim, virou-se para buscar a água. Enquanto ia, ele chamou novamente: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aquela segunda frase foi como um golpe. A mulher parou, seus ombros caíram. Ela se virou lentamente e respondeu com voz embargada: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era o fim. A mulher não estava apenas sem recursos, ela já tinha aceitado a morte. Seu último gesto era preparar uma refeição derradeira, um ato de despedida, e mesmo assim ela havia se disposto a buscar água para um estranho. Ela estava em ruínas por dentro, mas ainda havia compaixão em seu coração. Mas Elias não recuou. Ele não viu miséria, ele viu fé. Ele não viu escassez, ele viu uma porta aberta. E então, ele respondeu com autoridade e doçura: não temas, vai e faze como disseste. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E naquele momento, as palavras de Elias soaram como promessas celestiais. Era como se o próprio Deus falasse com aquela mulher por meio do profeta. E ela creu. Sem garantias, sem ver o milagre ainda, ela escolheu obedecer. A mulher voltou para casa, com os poucos gravetos nos braços, o coração pulsando em um misto de medo e esperança. Dentro de si, ainda havia a lembrança da dor, da fome, da morte se aproximando. Mas agora, havia também uma palavra, uma promessa, uma chance de ver algo impossível acontecer. Entrou em sua casa simples, onde o silêncio era companheiro constante. Seu filho, um menino magro, de olhos profundos, estava encolhido em um canto. O tempo tinha sido cruel com ele, mas ainda havia vida em seu olhar. A mãe se aproximou da panela, onde restava apenas um punhado de farinha. Depois, pegou a botija, que tinha só um fio de azeite.
Era tudo o que tinha. Era nada, mas era tudo. Ela preparou o bolo, como Elias pediu. Um pequeno pedaço de pão. O primeiro seria para o profeta. Entregar aquilo era como abrir mão da última segurança. Mas também era uma semente, uma entrega que carrega fé. E assim, ela saiu de casa e pulou até Elias. O profeta recebeu com gratidão e comeu. Depois, com um gesto sereno, devolveu-lhe o olhar, e o silêncio disse mais que 1000 palavras. Agora vá, faça para você e seu filho. Deus já está agindo. Ela voltou, ainda sem saber o que encontraria, mas quando olhou para a panela, havia farinha, e a botija ainda tinha azeite. O Senhor não abandona os que confiam. A panela tornou-se um altar, a botija um testemunho. Cada colherada era um lembrete de que Deus está presente até nos detalhes, que Ele vê, ouve, sustenta. A casa, que seria marcada pela morte, se tornou um lugar de vida, um lar onde o sobrenatural se manifestava na simplicidade do cotidiano. Elias permaneceu ali por muito tempo. Ele, a viúva e o menino formaram uma família improvável, unida não por sangue, mas por fé e milagre. Eles compartilhavam não só o pão, mas também a esperança. E a cada dia, um novo capítulo de fidelidade era escrito. Mas a história não termina aí, porque a vida, mesmo nos lugares onde Deus age, ainda traz provações. Um dia, o menino adoeceu. A doença foi grave, a febre não cedia. E por fim, o fôlego cessou. O coração da viúva se partiu em 1000 pedaços. Ela correu até Elias, tomada pela dor, pela raiva, pela confusão. Ela havia aberto mão do pouco que tinha, confiado, obedecido. E agora seu filho morria? Ela disse: "O que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho?" Ela estava quebrada. A fé que a sustentara parecia estremecer, porque a dor às vezes grita mais alto que a lembrança do milagre, porque o coração humano vacila, mesmo quando já viu a mão de Deus. Elias, com o coração também abalado, pegou o menino em seus braços, subiu ao quarto onde se hospedava, deitou o corpo do menino sobre o leito e clamou: "Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem moro, afligiste, matando-lhe o filho?" E depois, 3 vezes, se estendeu sobre o menino, clamando: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E então, depois de um silêncio que parecia eterno, no alto daquele quarto simples, onde o clamor de Elias havia rasgado os céus, algo extraordinário aconteceu. O corpo do menino, antes imóvel, estremeceu levemente. Os pulmões se encheram de ar. Os olhos se abriram. O coração voltou a bater. A vida havia retornado. Ali, diante dos olhos do profeta, um milagre aconteceu. Um daqueles que não se explicam com palavras, que não cabem na lógica humana, que só podem ser atribuídos a um Deus que ouve, que vê e que age, mesmo quando tudo parece perdido. Elias, tomado de emoção, caiu de joelhos. Não era apenas alegria, era reverência, era a certeza de que havia falado com o Altíssimo, e o Altíssimo tinha respondido. Era mais uma prova viva de que o Senhor é Deus, o único que pode trazer de volta o que a morte tentou levar. Sem demora, Elias se levantou, pegou o menino nos braços com ternura, como quem carrega uma promessa cumprida. Desceu cuidadosamente os degraus da casa e foi ao encontro da mulher que aguardava embaixo com os olhos inchados, o rosto marcado por lágrimas, o coração dividido entre desespero e uma centelha de fé. Quando ela viu o profeta surgir com o menino vivo nos braços, algo dentro dela explodiu. O choro, que antes era de dor, tornou-se pranto de alívio. Um grito contido escapou de sua alma. Ela correu até eles, abraçou o filho com força e soluçou, como quem estava sendo curada por dentro. Elias, ainda com os olhos úmidos,
disse com simplicidade e autoridade: "Vê, teu filho vive." Essas palavras caíram como bálsamo sobre a mulher. Não era apenas uma frase, era o eco de uma promessa cumprida. Era a resposta de um Deus que se recusou a ignorar o sofrimento de uma mãe. Era a confirmação de que sua obediência, sua fé e sua entrega não haviam sido em vão. Ela, então, olhou para Elias com uma convicção nova nos olhos e declarou: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Aquela mulher que antes se preparava para morrer, agora vivia a maior experiência de sua vida. Sua casa, antes cenário de fome, agora era morada do milagre. Sua alma, antes carregada de resignação, agora transbordava fé. E seu filho, que antes seria enterrado, agora era símbolo da glória de Deus. E tudo isso começou com um pouco de farinha e um fio de azeite. Tudo começou com uma entrega. Tudo começou com fé. A história da viúva de Sarepta nos mostra que Deus escolhe os improváveis, que Ele transforma a escassez em sustento, que Ele ouve até o clamor mais silencioso e que, quando confiamos, mesmo com medo, mesmo sem entender, Ele se move de maneira poderosa. Talvez você esteja hoje como aquela mulher, tentando juntar os últimos pedaços da esperança, achando que não há mais saída, que a última refeição está próxima, que a morte de um sonho, de um projeto, de uma fé já é certa. Mas essa história é para você. É para dizer que o mesmo Deus que sustentou a viúva, que fez a farinha durar, que ressuscitou o menino, ainda está vivo, ainda responde, ainda cuida. Ele não precisa de muito para fazer um milagre. Às vezes, só precisa do pouco que você está disposto a entregar e da fé que você ainda tem, mesmo que abalada. Porque quando tudo parece acabar, é aí que Deus começa a agir.